Olá, eu sou Maria Cristina Dias e te convido para um passeio pelas histórias das ruas de Joinville. Vamos começar pela Rua 9 de Março, o antigo caminho do Jurapé, o caminho mais antigo dessa cidade. Percorrer a Rua Dr. João Colim, a Visconde de Toné, andar pela Rua do Príncipe, entrar pela Rua das Palmeiras e conhecer um pouquinho mais dessas histórias. Vem comigo, vem conhecer um pouco mais da nossa cidade. O nosso passeio começa pela Rua 9 de Março, o caminho do Jurapé, que depois foi chamada de Rua do Porto. Janeiro de 1846. Uma embarcação trazendo um grupo comandado pelo engenheiro Jerônimo Coelho seguia pelo rio Cachoeira, percorria brejos e riachos e buscava referenciais ainda inexistentes para demarcar as terras dotais da princesa Francisca Carolina. A natureza permanecia praticamente intocada, porém a mata ainda virgem já cedia espaço a um estreito caminho, uma simples picada de caçadores, que iniciava às margens do rio Cachoeira, passava por uma clareira aberta na floresta e seguia por uma trilha ladeada de lírios silvestres. Era o caminho do Jurapé, que poucos anos depois receberia os primeiros imigrantes e seria a base para a criação da colônia Dona Francisca. O local logo passaria a ser chamado de Rua do Porto, já que foi por lá que desembarcaram os primeiros colonos para povoar a região. Somente mais de um século depois da fundação é que o caminho receberia a denominação de Rua 9 de Março, como é conhecida atualmente. Pouco depois, uma expedição exploradora rumava para esta região para escolher o lugar ideal para a instalação da colônia. Entre outros, faziam parte do grupo nomes como Leôncio Aubert, o representante legal do príncipe de Joinville, e o engenheiro Hermann Günther, escolhido como diretor da colônia que se fundaria. Depois de navegar pelo rio Cachoeira até onde foi possível, eles chegaram à embocadura de um riacho de águas cristalinas e seguiram até encontrar uma clareira no meio da mata, a clareira do Jurapé, a mesma anteriormente citada nos autos de demarcação. Era o dia 22 de maio de 1850 e estava escolhido o local que sediaria a colônia Dona Francisca. Sob a orientação do engenheiro Günther, logo iniciaram os trabalhos para receber os colonos. Árvores eram derrubadas e as primeiras clareiras foram abertas. Para abrigar os imigrantes que chegariam, foram erguidos 2 ranchos feitos de troncos de palmito, ligados com cipós e recobertos com feixes de folhas de palmeiras, um de cada lado do riacho que viria a ser conhecido como Ribeirão Matias e que atravessava a picada do Jurapé. Cada um dos abrigos media 220 metros quadrados e um deles tinha entradas separadas e divisões para acomodar 6 famílias. O outro, logo após a chegada dos colonos, foi transformado em uma casa de oração e escola. A localização exata dos ranchos é onde atualmente fica o chamado Beco Mato Grosso, entre as ruas 9 de Março e 15 de Novembro. Logo de início foram abertas e alargadas as 3 primeiras picadas do núcleo colonial. A picada alemã, a Rua do Norte e a Rua do Porto, que hoje são conhecidas como a Rua Visconde de Toné, a Rua Dr. João Colim e a Rua 9 de Março. Logo nos primeiros meses de fundação, chegaram imigrantes da região onde fica hoje a Alemanha, da Noruega, da Suíça. Com línguas e culturas distintas, a solução encontrada pela direção da colônia para amenizar as diferenças existentes foi encaminhar cada grupo para direções diversas. Com isto, a integração foi ocorrendo gradativamente, enquanto a harmonia foi garantida. Havia ainda um outro caminho, o caminho do meio, para onde seguiram os imigrantes de origem suíça, mas falaremos disso mais adiante.
Quando os primeiros imigrantes desembarcaram no final do caminho que hoje se transformou na Rua 9 de Março, a colônia Dona Francisca possuía 3 esboços de ruas. Eram um pouco maiores que picadas abertas no meio da mata, partiam da chamada Clareira Jurapé e seguiam por 3 direções distintas, o norte, o oeste e o sudoeste. Nesta última direção surgiu o caminho escolhido pelos primeiros alemães para se radicar, a picada alemã, também conhecida como Rua Matias, que posteriormente virou Rua Comandante Saturnino Mendonça e chegou aos nossos dias conhecida como Rua Visconde de Toné. O local onde foi aberta a Rua Visconde de Toné não foi escolhido por acaso. Como as residências que se fixariam nas redondezas precisariam de água potável para uso doméstico e para as atividades que ali fossem desenvolvidas, o traço da picada acompanhava o percurso do Ribeirão Matias, um riacho na época com águas cristalinas e que hoje corre escondido nos subterrâneos de Joinville. Enquanto os primeiros alemães que chegaram a estas paragens se instalaram às margens do Ribeirão Matias, a direção norte foi escolhida pelos noruegueses, que ainda em 1851 adquiriram os primeiros lotes demarcados na área. Conta a história que um grupo de homens solteiros chegou na barca Colón, mas pretendiam seguir viagem até a América do Norte. Porém, em função de avarias no barco que os transportava inicialmente, pararam no Rio de Janeiro e decidiram arriscar e tentar a sorte nestas paragens. O certo é que o vilarejo se desenvolveria rapidamente e no final de 1851, cerca de 400 pessoas já faziam parte da comunidade nascente. Aberta nos primórdios da colonização e palco dos mais representativos acontecimentos políticos, religiosos e sociais da história de Joinville, a Rua do Príncipe é mais que uma simples via pública. Ela é um referencial para o povo que aqui se radicou desde a sua fundação e para os novos migrantes que chegam a cada dia em busca do sonho de uma vida melhor. Um lugar onde o passado e o presente se fundem e se transformam em mola propulsora para o futuro que virá. A história da abertura da Rua do Príncipe poderia ser interpretada como o prenúncio da atividade que caracterizaria a cidade e a transformaria na maior economia de Santa Catarina, a indústria. A princípio, a picada, chamada de Rua da Olaria, foi aberta pela direção da colônia, que tinha interesse em garantir o acesso à olaria, que ali estava situada, e com isto facilitar o abastecimento de telhas e tijolos, impulsionando a construção de residências. Essa olaria foi o primeiro estabelecimento industrial que se tem registro na então colônia Dona Francisca. Adquirida pelo imigrante alemão Porchan, juntamente com 70 morgos de terra, ela se localizava ao pé do morro que havia no local e próxima ao rancho erguido pela administração para recepcionar e abrigar os recém-chegados imigrantes europeus. Logo que foi aberta, a Rua do Príncipe possuía apenas uma lateral, a atual Rua Bidom Batista. Na época, ela era chamada de Rua do Porto de Baixo. O fluxo de pessoas à rua ocorria desde os primeiros tempos. Encantados com a beleza do local, os imigrantes já utilizavam a picada como palco dos passeios dominicais e, aos poucos, a rua foi sendo preenchida pelas propriedades. Não sem motivo, Leôncio Aubert havia reservado uma área de 100 braças de frente para a Rua da Olaria, onde tempos depois seria erguida a residência oficial do príncipe de Joinville, que entretanto nunca chegou a visitar a cidade. Principal cartão postal de Joinville, a Alameda Bristling, ou Rua das Palmeiras, já nasceu jardim.
Construída para ser o acesso à residência dos príncipes, a aldeia desde os primeiros tempos se integrou à paisagem da cidade e, com o passar do tempo, foi utilizada como via pública com tráfego regular e, posteriormente, local para passeio das famílias joinvilenses. Longevas, ainda hoje, mais de um século após a abertura da rua, 39 das 56 árvores originalmente plantadas permanecem vivas, testemunhas do desenvolvimento da cidade e das rápidas mudanças dos tempos modernos. Entre elas, a mais famosa, a 51ª palmeira, ou a segunda à direita do palacete, que apresenta uma bifurcação na extremidade. É um fato raro que atrai a curiosidade dos leigos e a atenção dos estudiosos. O majestoso jardim não nasceu por acaso. Ele foi realizado de acordo com o sonho do seu idealizador, o engenheiro Frederico Bristling, que durante décadas esteve à frente da antiga colônia Dona Francisca e é um dos mais importantes nomes da história local. Procurador do príncipe, ele decidiu erguer uma construção que fosse digna de receber até os mais ilustres visitantes. A Maison Joinville, como foi chamada pelo seu idealizador, foi concluída em 1870. Mas e o jardim? Pelo desenrolar dos acontecimentos, acredita-se que o acesso ao palacete foi concebido antes mesmo da conclusão da obra. Em 1866, quando o então diretor da colônia, Johann Louis Niemeyer, viajou ao Rio de Janeiro, levou uma importante encomenda de Frederic Bristling. Ao retornar, ele deveria trazer sementes da palmeira real, também conhecida como palmeira mater, que havia sido plantada por Dom João VI no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em seu livro Era uma vez um simples caminho, a historiadora Elly Herkenhoff revela o porquê da escolha desta espécie de árvore. Segundo ela, ao pisar o solo brasileiro pela primeira vez em 1838, François Ferdinand Philippe, o príncipe de Joinville, teria observado a variedade de palmeiras existentes e exclamado: "Por toda parte o coqueiro, minha árvore favorita." Para regar as palmeiras, que a princípio não se desenvolveram satisfatoriamente, Frederico Bristling utilizava água do mar, trazida diretamente pelo vapor Babitonga todos os dias, que na década de 1880, fazia o percurso diário entre Joinville e São Francisco do Sul. Erguido para ser a residência oficial dos príncipes, se um dia eles viessem ao Brasil, e tendo funcionado durante décadas como moradia do procurador Frederic Bristling e sede do domínio Dona Francisca, a Maison Joinville foi tombada e em julho de 1957 era sancionada a lei que criava o Museu Nacional de Imigração e Colonização, instalado no palácio. Já no final da Rua do Príncipe, no mesmo local onde hoje fica o Palacete Niemeyer, na antiga Rua da Igreja, ficava até o início do século XX a sede da direção da colônia Dona Francisca. Depois o casarão foi demolido e em 1905 era erguido o Palacete Niemeyer, que permanece até hoje. No início, ela era apenas uma picada aberta entre as ruas 9 de Março e Princesa Isabel, e por esse motivo ficou conhecida como Caminho do Meio. A partir daí, o traçado da Rua 15 de Novembro foi pouco a pouco sendo estendido em direção oeste, a princípio paralelamente à picada do Jurapé, e depois tomando seu próprio rumo, até chegar ao bairro Vila Nova e à área rural do município. Hoje, cortando a cidade com um grande fluxo diário de veículos e pedestres, a Rua 15 de Novembro atravessa a BR-101 e é a principal porta de entrada de quem vem do norte a Joinville.
A história desta via remonta ao início da colonização, quando imigrantes alemães, suíços, noruegueses chegaram com a intenção de fazer a vida no novo núcleo colonial. Aberta logo nos primeiros tempos, a Rua do Meio foi ocupada pelos recém-chegados de origem suíça e poucos meses depois da chegada das barcas pioneiras, mais de 1.000 metros de extensão já podiam ser observados em meio à cerrada Mata Atlântica. Seguindo em direção à serra, os imigrantes logo descobriram a baixada formada pelos rios Águas Vermelhas e Mutucas, uma terra adequada para a lavoura, onde em 1852 a direção da colônia mandou construir um rancho e instalou as famílias de origem suíça recém-chegadas. Com isto, foi criada a localidade de Anaburgo, para onde se esperava a descentralização da colônia. O acesso ao núcleo agrícola, para onde se acreditava que a colônia iria se desenvolver, era por meio da Mittelweg, e a partir dela por pequenos caminhos que iam em direção a diversas localidades. Nesse caminho também foi instalado o cemitério dos imigrantes, ainda em 1851. E também foi lá que Ottokar Derfel, alguns anos depois, construiu a sua casa, que ainda hoje está no local e cedia ao Museu de Arte de Joinville. O longo caminho também era o acesso para outras estradas, como as atuais Rua Marechal Hermes, Estrada dos Suíços e a Rua Colomb, na época muito distantes do núcleo urbano. Desde os primeiros anos de colonização, a Rua Princesa Isabel esteve ligada ao cotidiano da população de Joinville. A princípio, a rua concentrava o comércio local e posteriormente passou a abrigar também a sede da comunidade luterana e a escola alemã, firmando-se como passagem quase obrigatória de quem buscava alimento para o corpo e o espírito, e subsídios para entender e transformar a realidade. A história do caminho remonta aos primeiros tempos da imigração. Logo que os europeus que vieram tentar a sorte nestas paragens começaram a desbravar matas e transformar em estradas as picadas de caçadores até então existentes, a rua começou a ser delineada e crônicas datadas de 1853 já indicam que pelo menos um ano antes, o local onde hoje está situada a Rua Princesa Isabel já abrigava residências. Foi a partir dela que teve início, por exemplo, a construção da Estrada Dona Francisca, que visava interligar a colônia ao Planalto Norte e que contribuiu para o desenvolvimento do comércio de erva mate na região, que caracterizou um dos primeiros grandes ciclos econômicos da cidade. A rua também abrigava o tradicional Salão Ravache, na esquina com a Rua do Norte, que servia de palco para as reuniões e apresentações da Sociedade Harmonia, a origem da atual Sociedade Harmonia Lira. Foi ainda neste local que os voluntários da colônia, rapazes oriundos da Suíça, da Alemanha, se reuniram em 1865 antes de partir para a Guerra do Paraguai, onde defenderam a bandeira brasileira. Também era na Rua Princesa Isabel que os primeiros ginastas de Joinville se reuniam em 1858 para realizar treinos regulares. Os exercícios eram realizados na área situada na esquina da Rua Princesa Isabel com Dona Francisca, no Passo dos Lepper. Na Rua Princesa Isabel está situada a Igreja da Paz, o mais antigo templo preservado em Joinville, inaugurado em 1864 e que ainda hoje faz parte do cotidiano da cidade. Quem está no centro ainda pode se guiar pelo badalar dos sinos da igreja de hora em hora. A igreja começou a ser erguida em 1857, em uma época em que, dos cerca de 4.000 habitantes da colônia, mais de 3.000 eram de confissão evangélica. E este núcleo original ainda está no local, nunca foi demolido. A igreja foi crescendo ao redor dele.
Junto da Igreja da Paz, na mesma área da comunidade luterana, estava a escola alemã, a responsável pela educação formal de grande parte dos descendentes dos primeiros imigrantes europeus. O prédio ainda mantém as características originais e hoje, com seus degraus gastos pelo atrito no decorrer dos anos, faz parte do Colégio Bom Jesus.